Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo essa aula. Vão ser 2 dias intensos, 2 dias trazendo muita informação para vocês. Tudo aquilo que eu entrego nesse consultório no qual estou falando, aqui em São Caetano do Sul, no centro de São Caetano, para trazer um pouco de informação que muitas vezes ela é escondida por vários colegas. Eu resolvi fazer um webinar, significa um seminário online, 2 dias para a gente fazer uma dissertação maior sobre esse assunto que é constelação familiar e como é que ela desvenda as coisas por trás dos seus problemas, tá bom? Para vocês que estão aqui no Instagram ao vivo, sejam bem-vindos, vocês vão ficar aí também, mas para assistir a aula completa, se inscreve aqui no primeiro link da bio, tá bom? Porque a aula não vai ficar aqui no meu feed. Então, se você não se inscreveu e quiser assistir essa aula depois, se inscreva para você receber por e-mail, tá bom? Vamos lá, turma. Para você que não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou Everton Araújo, sou terapeuta integrativo, fisioterapeuta de formação. Trabalhei durante 7 anos no Comitê Paralímpico do Brasil, foi meu último trabalho. E eu, em 2021, tomei a decisão de ficar somente com o consultório e outros projetos que eu também tenho. Faz aproximadamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos, já que eu trabalho com isso aqui, ó, tá no quadro. Para vocês que estão no Instagram, é um outro lugar aqui, do lado desses meus diplomas. Tem aqui a medicina germânica, que é um dos métodos que eu trabalho. A constelação familiar, que veio logo em seguida da minha formação em reprogramação biológica. E agora, em 2025, eu tirei a certificação, que é essa verdinha aqui. Para vocês que estão no Instagram, é essa daqui. Tirei a certificação pelo Corpo Explica, onde a gente analisa o formato, sensação e expressão do corpo para saber como a pessoa sente, pensa e age, qual que é a ordem que ela tem na vida dela de resposta, tá? Então é um lugar de resposta. O grande objetivo aqui é trazer para vocês um conteúdo onde ele vai ser um conteúdo bastante sutil para quem já conhece, mas eu sempre falo para os meus alunos que voltar para o básico é sempre muito importante. A gente acaba esquecendo de fazer o básico. E quando a gente esquece de fazer o básico, muitas vezes firular em tentar inventar acaba não dando certo. Então, o que eu vou fazer é compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, para vocês que estão aqui ao vivo comigo no Zoom e me guiar por ela, tá bom? Pega um café aí, aprofundando na constelação familiar, desvendando as dinâmicas ocultas, dia 1 de 2 dias que nós iremos fazer. Um é hoje, o outro é na quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, dessa mesma forma, tá bom? Então, eu apresentei a minha formação, mas quero apresentar também outros detalhes extremamente importantes e sólidos da minha vida. Sou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos. Tive três, um primeiro que não veio, nós chamamos de Lucas. Tenho a Clara, de 7 anos, tenho o Luca, de 5 anos. Nesse exato momento, eles estão na escola, graças a Deus, né? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa jornada. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Não deixem de me marcar. Aqui, vocês que estão ao vivo comigo, meus stories lá nos. Me marca nos stories, evertonaraújo.terapias. E para você que veio através do e-book, que eu tenho um e-book bastante conhecido, que chama E-book Constelação para Leigos. O Constelação para Leigos, ele é o início, ele marca o início daquilo que pode ser muito grandioso, e esse é um segundo grande passo que a gente vai conduzir aqui com vocês, tá? Qual que é o grande objetivo do webinar, então? Aprofundar, esclarecer e inspirar transformação através desse método, dessa metodologia, tá bom? É assim que nós vamos fazer aqui nesses 2 dias. Eu sou Everton, seu facilitador. Esse é o nome que é dado para as pessoas que conduzem os movimentos de constelação. O facilitador ou mediador.
mais conhecido como facilitador, que é a pessoa que facilita aquele campo. Ela vai conduzir e vai dar o seu olhar para entender o que tem por trás das dinâmicas ocultas das relações, das situações, dos problemas e do que nós chamamos de emaranhados, que é quando a gente sente que está amarrado na vida, tá? O que que nós vamos ver hoje, nesse primeiro dia? Nós temos aqui o tema principal como entendendo as dinâmicas ocultas. Nós vamos falar como os emaranhamentos familiares afetam a nossa vida, afetam os nossos relacionamentos, afetam a nossa saúde, o nosso dinheiro. Nós vamos falar sobre identificação dos principais bloqueios emocionais. Nós vamos ensinar você, eu vou ensinar você a minimamente, não estou prometendo uma cura para você aqui, mas minimamente conseguir identificar alguns bloqueios emocionais através de vários exemplos que eu vou dar aqui para vocês, tá? E vamos falar também sobre as bases da constelação familiar e como ela atua na transformação do ser humano. Isso é no primeiro dia, que é hoje. No dia 2, que é daqui 2 dias, aí é a complementação do que nós falaremos hoje. Então, para você entender de fato e aproveitar isso que é gratuito que eu estou fazendo com vocês, 2 dias, 100% gratuito. Só que você precisa dos 2 dias. Um único dia vai ficar meio sem pé, sem cabeça, porque eu criei esse webinar para que ele fique em 2 dias, tá? Lá no segundo dia a gente vai falar de vivências, vamos fazer movimentos ao vivo para vocês verem e aí entenderem como é que funciona a dinâmica. Vamos utilizar alguns representantes, uma sessão ao vivo, tá? E como a gente consegue aplicar isso na nossa vida ou na sua atuação como terapeuta, porque tem alguns terapeutas aqui também, tá bom? Então vamos lá. Ah, primeiro, turma, a constelação ela é uma técnica, uma abordagem que ela é relativamente nova, frente a outras técnicas mais antigas, como a própria psicologia, a psicanálise. Então, ela é uma abordagem nova e inovadora. Tudo que é inovador acaba enfrentando algumas resistências, acaba enfrentando algumas dificuldades. Nós vamos falar disso principalmente no dia 2, tá? Mas ela também revela dinâmicas ocultas nos sistemas familiares. E esse talvez seja um dos grandes objetivos da constelação familiar, que é revelar aquilo que é possível revelar. Não confundam a constelação familiar com um jogo aberto de cartas, tarô, adivinhações. Eu não tenho nada contra isso, tá? Definitivamente, eu tenho colegas que trabalham com isso e eu indico, inclusive, pessoas para passarem com eles. Mas a constelação em si, ela tem as suas nuances, ela tem as suas diferenças. Contudo, ela vai abordar principalmente aquilo que está oculto no sistema familiar, desde que a gente respeite esse sistema. Tem coisas que definitivamente nós não saberemos. Certa vez uma moça veio para constelar comigo e ela disse assim: Tom, eu vim aqui para constelar porque eu quero saber se foi a minha mãe que mandou matar o meu pai. Então veja, a filha querendo saber se foi a mãe a mandante do assassinato do pai. De cara eu disse a ela: isso não vai ser possível de descobrir. Não é aqui que a gente descobre esse tipo de coisa. Não é possível fazer isso. Principalmente por uma das quebras de ordem que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, que é ninguém que é menor pode constelar por alguém maior. Eu não posso constelar pelo meu pai, não posso constelar pela minha irmã, as minhas irmãs, que são mais velhas, inclusive, eu sou o caçula. Eu não posso constelar por alguém que não faz o menor sentido na minha vida. Aqui entra uma primeira grande questão minha, um posicionamento meu em relação a pessoas que eu vejo constelando o Brasil, constelando a guerra, constelando uma situação que é muito maior do que ela e que teoricamente não tem influência nenhuma na vida dela. No atual momento desse vídeo, nós estamos em meio a quase uma guerra, uma terceira guerra mundial. Bomba para lá, bomba para cá, tá acontecendo isso lá no Oriente Médio. E, Tom, vamos abrir uma constelação para olhar para isso? A minha primeira pergunta seria: para quê?
Não, porque a guerra pode influenciar a gente. Pode. Mas para quê? E outra, quem sou eu para constelar algo tão grandioso? Então, essa é a primeira grande dinâmica. No caso da moça que veio, quando ela quis descobrir se foi a mãe, a mandante do assassinato do pai, quando eu disse a ela que não seria possível fazer isso, o tema simplesmente mudou. Aí ela foi olhar a relação dela com esse pai. E não mais tentar descobrir o porquê que a mãe matou o pai, ou se é que foi a mãe, a mandante do assassinato, tá? Outro campo da constelação familiar, inclusive, é esse da influência na vida dos indivíduos. E é o que eu digo. Se não há influência direta na sua vida, não há por que fazermos nenhum movimento em relação a isso. O próprio Hellinger, criador das constelações, dizia que se vocês ouvissem o que eu digo, vocês não precisariam constelar. Estava sendo meio soberbo? Estava sendo autoritário? Talvez para algumas pessoas sim. Mas o conceito principal disso é: se vocês seguissem uma cartilha de boas práticas, não excluir, não tentar mandar em pai e mãe, não tentar decidir coisas que não cabem a você, desequilibrar muito as relações, talvez ninguém precisasse fazer esse movimento. Constelação, ela é um método, tá? Mas que todo método, toda constelação, a medicina germânica, o reiki, a dança circular, eu acredito que tudo é promovido para fazer algo bom. Vou ligar meu ar aqui, tá calor aqui. É para fazer algo bom. O que atrapalha um pouco são as pessoas. Mas o método em si, ele traz clareza, ele traz beleza, ele traz liberdade, ele traz autocura muitas vezes. Então, o método em si não necessariamente é o problema, mas as pessoas que conduzem. É a mesma coisa que eu falo dos casamentos. Tem gente que fala, pô, o casamento é muito difícil. Eu falo, depende, porque o casamento é composto por duas pessoas. Nossa, a sociedade é muito difícil, Tom. É, não é a sociedade em si, porque teoricamente, se você tem uma sociedade onde uma pessoa tem a capacidade diferente da outra e as duas se juntam para algo bom, é prosperidade. Agora, o problema não é a sociedade, são as pessoas que compõem a sociedade. O problema não é o casamento, são as pessoas que compõem o casamento. O problema não é o método, é a maneira como esse método é empregado. E esse assunto específico a gente vai aprofundar muito mais no encontro 2, tá? Que vai ser quarta-feira. Então, ela influencia profundamente a vida dos indivíduos, tratando emaranhados e padrões inconscientes que muitas vezes a gente carrega sem saber de onde vem. Ela foi criada por um alemão também, chamado Bert Hellinger. Nós vamos falar mais dele no segundo encontro. E todas as críticas que ele recebe, críticas de, é um ex-nazista, é patriarcado, é um cara machista, todas as questões que falam sobre a constelação, a gente vai abordar no encontro 2, tá? Uma frase para a gente começar aqui é: quando se resolvem os emaranhamentos do passado, o futuro se abre. Tem uma frase que eu repito muito para os alunos que é: a gente é mais leal do que livre. E essa lealdade, a gente fala, não é uma lealdade consciente, turma. Ela é uma lealdade inconsciente. É uma lealdade que a gente não precisa ter acesso direto a ela, mas que nós estamos diretamente ligados a ela. Principalmente com essas questões emaranhadas. Os emaranhamentos é um conceito sistêmico que fala que nós estamos identificados pela dor a algum ancestral. Então, emaranhamento, a maneira mais simples de se entender é: nós estamos ligados com esse ancestral através da dor e não do amor, tá? Quando se resolvem os emaranhamentos do passado, o futuro se abre. Tudo que vem de autoconhecimento, tá bom? Deixa eu passar meu slide aqui, porque aqui não foi. Foi. Quais são os princípios fundamentais da constelação, turma? Dessas conexões sistêmicas, aquele fio que a gente não vê, mas que a gente muitas vezes se depara com padrões.
Uma das frases que eu mais falo, tá ali na minha parede, inclusive, dentro de uma plaquinha que os alunos me deram, que é: alguém tem que parar essa porra. É a minha maneira, talvez um pouco mais reptiliana, de falar que a gente precisa quebrar alguns padrões na nossa vida. Só que para a gente quebrar esses padrões, primeiro a gente tem que entender que isso é um padrão. Depois que a gente entende que esse é um padrão, a gente vai buscar onde é que esse padrão está conectado. Normalmente, esse padrão está conectado a alguém. E esse alguém é um membro da família. Então, nós estamos falando então de um primo de quarto grau? Não necessariamente, e não é o mais comum também. O que é mais comum é uma pessoa próxima à sua família, de uma árvore genealógica direta. Por exemplo, sou filho de Lourdes e Nivaldo. Lourdes é filha de Carmo e Assunta, Nivaldo é filho de Moisés e Margarida. Então, essa linha ascendente, ela é a mais comum da gente ver algum emaranhado. A linha lateral, no caso, os tios, as madrinhas, tudo isso se houver uma influência por algum evento especial, algum evento marcante dentro do sistema no qual essas pessoas estavam envolvidas. Tá bem? Cada membro da família está interligado a outro. Nossa, Tom, eu não tenho mais ligação nenhuma com o meu pai e eu tenho muito problema financeiro, eu tenho muito problema com os meus parceiros. O padrão indica que essa desconexão com o seu pai pode estar trazendo alguma coisa que não faz que faz com que você não progrida. É através dos padrões que a gente vai olhar para isso, tá? Porque nós não somos seres individuais. Nós fazemos parte de um grande todo. Não há como falar que eu não tenho ou não sofro, não do sentido de sofrer, vamos usar a palavra, não sou impactado pelo que aconteceu aos meus ancestrais. Definitivamente, tá? Não há como a gente falar que não há conexão, porque a vida veio de lá. A sua vida hoje só se faz presente me ouvindo aqui justamente porque você faz parte de um sistema que fez com que a vida chegasse até você. Não há nada bloqueado, a vida chegou até você. Então nós fazemos parte desse todo, tá? E as ações e os destinos de um afetam todos. Aí eu vou trazer um exemplo que é muito comum a gente ver nas constelações, que são os eventos de imigrações. Pessoas que vieram de outro lugar. Se você pega a sua árvore genealógica e você sobe 3 gerações ou 4 gerações, se você tem uma idade parecida com a minha, 39, 40 anos, 3, 4 gerações para trás, é bem comum da gente encontrar algum ancestral que veio de outro lugar. Então veja, o destino de uma pessoa lá do Japão, meados Primeira Guerra Mundial, 1919, 1917, 1915, lá aquela época toda, onde começa a Primeira Grande Guerra e eles começam a imigrar, o destino de toda linhagem, ela é modificada. Nesse final de semana nós fizemos um evento chamado A Força da Origem. Na Força da Origem a gente foi trabalhar família, relacionamento e dinheiro. E tinham duas irmãs que os avós vieram da Jordânia. Então, mas antes da Jordânia, eles nasceram em outro lugar lá no Oriente, tá? A gente estava conversando sobre isso. Eu falei para elas, falei, cara, como é que a vida de vocês chegou até aqui? Isso no almoço. Foi muito legal. Porque na hora que eu falei isso no almoço, ela falou assim: os meus ancestrais vieram da Jordânia. E esses ancestrais são os avós dela. No caso, o avô, que veio na frente. A gente até usou a expressão, falou, pô, sempre tem alguém que vai na frente abrindo caminho, né? Às vezes esse alguém é uma pessoa que realmente abre caminho ou realmente pode ser um boi de piranha, que a pessoa vai pagar o preço para que outros venham, né? No caso dela, eu perguntei, seus pais tinham alguma coisa aqui? Ela falou, não. Meu avô veio, meu pai é pequeno,
e simplesmente descer no Brasil. Assim como muitos imigrantes fizeram isso, turma. Então, as ações e os destinos das pessoas, dos nossos ancestrais, influenciam diretamente. Você acha que esse narizinho aqui, ó, essa coisa linda aqui, ó, que veio do lado da minha mãe, você acha que esse narizinho aqui veio da onde? Vem da Itália. Você acha que a linhagem do meu pai, quando eu faço o exame lá e dá que existe uma afrodescendência, essa afrodescendência veio da onde? Veio do Planalto? Veio de São Bernardo? Não, veio da África. Então, o destino de toda uma linhagem, ele é modificado, dependendo da ação que toma. Não precisa muito para a gente olhar para trás e falar, caramba, a história daquela família influenciou toda uma linhagem. Um evento, um destino diferente muda completamente a história. Por isso que a frase aqui que marca esse lugar é: ninguém é uma ilha. Ninguém é sozinho. Nem os seus traumas, nem as suas escolhas. Muitas vezes a sua própria escolha nem sua é. E aí você está num baita de um padrão. Às vezes, sofrendo por isso. Tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. Como saber o que constelar? Por exemplo, marido com mesmas características ou muito semelhantes ao meu pai. Não saber lidar com dinheiro. Padrões repetidos da mãe. Cada constelação deve ter um tema. Olha que ponto importante. Você pode intencionar um tema na constelação. Só que eu sempre digo, eu falei muito disso nesse final de semana, que é constelação é um evento para adultos minimamente maduros, porque o que aparece numa constelação normalmente não é aquilo que você quer, e sim aquilo que você precisa, tá? A gente só precisa de um tema para a gente intencionar e puxar esse fio para trás, dentro de um evento de constelação, tá? Porque esse evento é onde a gente vai acessar as outras informações. E daqui a pouco eu vou falar sobre como a gente acessa essas informações. É pelo Espírito Santo? É sendo médium? É fazendo curso? Não, não necessariamente. Você acessa por causa de um campo, tá? Minha mãe acabou de entrar aqui na live. Benção, mãe. Acabei de falar do narizinho aqui, ó, da herança, do Serbi, do Scerbo, né? Lá da Itália. Esse narizinho bonito aqui. Ó, delícia. Benção, mãe. Então, olha só, turma. Ah, princípios fundamentais que regem a constelação. E aqui a gente vai abrir tudo que é possível abrir, tá? De papo, de assunto sobre a constelação, sem esconder nada. Não tem nada de seita, não tem nada de, nossa, é um grupo fechado, é uma maçonaria. Não, pô. Aqui a gente vai falar abertamente, tá? Um dos maiores livros do Hellinger que ele criou chama Ordens do Amor. E nessas Ordens do Amor ele coloca as três leis que regem a constelação familiar. E essas leis, quando desrespeitadas, causam sofrimento. Eu quero que vocês façam um exercício aqui, nesse exato momento que eu vou falar sobre essas leis, tá? Se vocês não tivessem aqui pelo assunto da constelação familiar, esquece a constelação familiar agora, tá? Esquece. Tudo que eu vou falar aqui, basicamente, todas as pessoas falam, ou todas as religiões, todos os cursos de autoconhecimento falam sobre isso. Esquece a constelação, turma. Estou falando sobre princípio de vida, tá? Primeiro princípio que rege a constelação: pertencimento. Todos têm o direito a um lugar. Ao lugar ou a um lugar, tá? Nós estamos falando sobre pessoas que são excluídas do sistema, pessoas que são assassinadas ou que foram assassinadas, pessoas que você literalmente rompe e quebra com elas. Em contrapartida, eu não quero falar e não quero dizer aqui que você tem que aceitar tudo que vier, tá? Estou falando sobre três conceitos. Três conceitos são: todos têm o direito a um lugar. Esse é o primeiro, que é a lei do pertencimento. O segundo, que é a lei da hierarquia, é respeitar a ordem de chegada.
E esse é um, eu particularmente, eu acho que eu vejo mais essa lei sendo desrespeitada do que outras. Quando as pessoas vêm aqui ao consultório, por exemplo, ou fazem qualquer consulta online comigo. Uma das grandes questões problemáticas que eu vejo na minha prática é uma quebra de ordem hoje em dia. É uma geração mais nova que chega numa empresa, sabe mais porque tem mais acesso à tecnologia e não respeita ou tenta quebrar ou pegar o lugar de alguém que está mais tempo lá, mas que sabe menos que ela. O problema é dentro da família, que se estende à empresa, porque às vezes na família existe uma hierarquia, na empresa é uma empresa familiar, tem uma hierarquia diferente, pum, pau quebra lá dentro, tá? É respeitar quem veio antes, é respeitar os relacionamentos anteriores, não significa que você tem que amar ou se relacionar com relacionamentos anteriores. É respeitar que todo mundo tem uma história, tá? Vou dar um exemplo aqui, turma. Eu vou fazer um casamento em outubro, de um casal amigo meu, e ele vai entrar de verde. Verde. A roupa dele é verde. E aí, porque ele é palmeirense roxo. Roxo, tá? É um verde, lógico, é um verde musgo, não é um verde da cor da camisa do Palmeiras, mas é verde. E na hora que eu tava fazendo a reunião com os dois, eu falei, qual é a cor do seu terno? Ele disse, qual é a cor que você acha? A esposa dele falou, o que que você acha que ele vai entrar de cor, Tom? Eu falei, pô, não sei. Ele falou, verde. Aí eu disse, questão de ordem. Você amou o Palmeiras antes de amar sua esposa. E aí a gente deu risada. Claro, turma. Claro, presta atenção. Dadas as devidas proporções, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse cara, ele gosta muito do Palmeiras. Exemplo prático, tá, turma? Prático. Na vida real. Esse cara gosta muito do Palmeiras. Se a mulher que veio depois começar a se apurrinhar ou encher o saco porque ele tá assistindo o jogo do Palmeiras, turma, isso parece banal, mas é uma quebra de ordem. Porque esse cara gosta do Palmeiras antes de conhecer a esposa. Ah, então você tá falando que o Palmeiras tem a ver com relacionamento? Cara, tem muito. Eu atendo pessoas que têm problemas no relacionamento por conta do diacho do futebol de quarta-feira. Porque, cara, simplesmente não respeita. Nem sei se a minha esposa está aqui, acho que sim, mas eu vou usar o meu exemplo também em relação a isso. Eu fui nadador a vida inteira. Quando ela me conheceu, eu nadava. É como se ela falasse: Não, você não pode mais nadar, eu não quero mais que você nade. Cara, isso é uma quebra de ordem. A natação veio antes dela. Isso eu nem tô falando de gente, tá? Tô falando de situações, Palmeiras, natação. Isso aqui piora muito, piora muito. Quando um filho quer mandar num pai, uma filha quer ser a mãe da mãe, ah, um casal quer ser maior do que o outro, um casal não respeita quem veio antes. Turma, são vários exemplos que no dia a dia, se a gente tivesse esses conceitos como vida, independente do nome de novo, tá? Independente se é constelação, se não é, independente. Se a gente respeitasse essas ordens, essas leis, talvez a vida fosse muito mais leve. E é simples, turma. Não que seja fácil, mas é simples, tá? É que a gente complica muitas coisas. Então, a primeira grande lei, pertencimento. Segunda lei, hierarquia. Respeitar quem veio antes. Respeito às pessoas que vieram antes. E o equilíbrio das relações, que é o dar e o receber. Eu ofereço e eu também recebo. A Vanderly disse assim: acolher tudo que o outro trouxe para o relacionamento, mochilinha de cada um. A menos que nesse relacionamento traga outras coisas que pode causar dor para esse relacionamento. Como eu disse, não significa trazer dentro da mochila o próprio ex-relacionamento, né? Isso talvez não seja bom, mas faz parte da história da pessoa. Tem a música do Jorge Vercillo que diz: Não se prenda aos amores de antes, todos tornaram-se ponte para que eu chegasse a você, tá? Existe uma história. Princípio básico do relacionamento dentro do livro de capa roxa do Hellinger chamado Para que o Amor Dê Certo. Princípio básico. Princípio básico. Não se fala com o parceiro ou a parceira sobre relacionamentos anteriores.
Ponto. Ah, então, mas eu preciso saber o que ele fez. Não, não precisa. Não precisaria, tá? Se você não está bem resolvido ou resolvida com isso, trabalha isso, porque não precisaria, tá? Como romper um relacionamento com uma tia, com leveza e sem excluir? Pô, falamos bastante sobre isso no final de semana. Estamos falando sobre a questão da exclusão, tá? A lei do pertencimento aqui. Como é que eu rompo com alguém sem excluir? Turma, tudo que nós estamos falando aqui é um conceito, tá? Dentro de um conceito, é tipo planilha. Na teoria, tudo funciona. Se você colocar numa planilha que você vai ganhar milhões de reais, a planilha vai aceitar aquilo. Tudo que você coloca numa planilha, você acerta, tá? Porque a planilha aceita tudo. O conceito em si, ele é lindo. Nossa, Tom, como é que eu não, como é que eu deixo de fazer a exclusão? Há várias maneiras, tá? Mas, por exemplo, quero romper o relacionamento com uma tia, com leveza e sem excluir. Encara a possibilidade de que às vezes não vai ser leve. Começa por aí, tá? Questão prática, tá? Tô falando real, assim. Tanto que esse webinar aqui, ele é exatamente para ouvir. Eu quero falar aquilo que eu tenho de prática aqui. Às vezes não vai ser possível romper com alguém de forma leve. Porque romper, turma, é romper. Você precisa elaborar muitas coisas para romper com alguém. Você precisa se entender, saber qual que é a sua parte na história, qual é a parte do outro, deixar com o outro o que é dele e carregar o que é seu. Ainda assim, pode ser muito, muito doloroso. Então, dentro de uma relação familiar onde eu quero romper com uma tia, vamos usar esse exemplo. Se eu quero romper com essa tia, primeiro, eu não posso depender dela. Já começo por aí. Porque se eu quero romper com você que está me ouvindo, mas eu dependo de você, cara, não parece equilibrado isso. Eu quero alguma coisa de você, você faz algo por mim, mas eu quero romper com você. Então, talvez não seja um caminho, tá? Encara o momento e a possibilidade de que esse rompimento pode ser duro no começo, mas depois você pode entender. Às vezes é preciso excluir, definitivamente, turma. Porque a primeira coisa, olha só, turma, presta muita atenção agora. Presta muita atenção. O ambiente desfavorece. Às vezes você está numa relação tentando entender como que eu faço para não excluir, como que eu faço para sair mais leve dessa relação, só que você permanece ali e aquilo vai te adoecendo, vai te adoecendo, vai te adoecendo. Porque o ambiente ele derruba o que a gente tem de recurso. Pega uma pessoa hiper ultra comunicativa, coloca ela para trabalhar atrás de um computador. Pronto. O trabalho, o ambiente do trabalho castrou um recurso daquela pessoa. Então, antes mesmo de pensar em sair com leveza ou não, a minha maior sugestão seria: sai. Primeiro sai. Vocês não vão ouvir isso, outros consteladores falar isso, tá, turma? Você vai ouvir as pessoas falando: não, você tem que amar, tá tudo bem, e isso, e aquilo. Desculpa a palavra, mas tá tudo bem? O caralho. Muitas vezes não tá bem, tá? Na maior parte das vezes não tá bem. Porque não é fácil romper com leveza. Se o ambiente está muito ruim, está desfavorável, rompe primeiro, depois você entende, tá? Aí você tem mais tranquilidade para fazer. É só vocês pegarem vários exemplos, turma. O ambiente, ele é o mais derrubador dos nossos recursos. Só que em contrapartida, ele é o que a gente tem mais controle. Eu não controlo as minhas crenças conscientemente. Elas simplesmente estão aí, agindo. A minha, a sua, a de você está aqui. Elas estão aí acontecendo. Eu não controlo 100% dos meus comportamentos, porque às vezes eu tenho comportamentos que eu não me orgulho. Você também tem. Numa explosão, às vezes você fala, vou fazer dieta, porra, a primeira batata frita que aparece na sua frente você perde. É um comportamento. Agora, no ambiente em si, a não ser que você esteja em cárcere, sequestrada, a escolha é maior. Então, do mesmo jeito que o ambiente te desfavorece,
você tem mais controle, mais possibilidade de mexer aqui. É fácil? Não, mas é simples. Simples como uma criança faz. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. Se eu gosto do meu trabalho, eu fico. Se eu não gosto, eu saio. Meu Deus, como vai ser isso, aquilo? Aí entra as nossas outras questões que a gente não controla. Mas a mudança em si, a gente consegue, tá? Para você que me perguntou, Li, se isso já está há muito tempo se estendendo, e eu sei que tá, porque você já tratou comigo sobre isso, às vezes tentar entender no ambiente vai te emaranhar cada vez mais. Então rompe. Rompe primeiro. Depois você entende, tá? Faz uma ordem diferente. Pode te ajudar. Tapa na cara essa lei da ordem. Esse exemplo prático me mostrou que eu estou errado. Hierarquia, time de futebol. Você pode brigar com eles sobre o Palmeiras, mas o Palmeiras veio antes, tá? Ana Lígia tá aí, parceira de formação de constelação. Que legal que vocês estão aí. Então. Se vocês quiserem receber a gravação, não vai ficar gravado, tá? Tem que ir lá no link da bio, se inscrever, para vocês receberem a gravação logo em seguida, tá? E um terceiro ponto, então, turma, a lei do equilíbrio. Eu dou e eu recebo. O que que desequilibra muito aqui? As, os endividamentos, sejam eles financeiros ou sejam eles emocionais. E aí, quando a gente fala de dívida emocional, a gente fala claramente sobre dependência emocional. É priorizar mais o outro do que a si mesmo. Ah, mas eu ouvi a minha família inteira dizendo que eu tenho que ser uma pessoa boa, que eu tenho que servir o outro, que eu tenho que ajudar a minha família. Cara, às vezes é a sua família que tá te às vezes é a sua família. E esse pensamento que te mantém nesse lugar. Uma pessoa que tem um baita desequilíbrio emocional, um baita de uma dependência emocional, que é não se priorizar e priorizar o outro, sofre, e não é pouco não, sofre muito, tá? E com isso você desequilibra. Quando você desequilibra muito a relação, normalmente, tá? Quem endividou o outro fica sozinho. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguém da live aqui. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Mariana Godoy, é paciente lá de Portugal. Vamos supor que eu, dentro de uma relação, hipoteticamente, eu falo, Mari, eu preciso de dinheiro. Você me manda? Ela fala, claro, Tom, te mando. Só que sem pensar que esse dinheiro comprometeria a vida dela. Quando passa a comprometer a vida dela, ela tá numa baita dívida comigo. Então eu pedi o dinheiro e ela me deu. O que que essa lei diz? Não é exatamente igual. Então, se ela me deu aqui, eu tenho que dar a mesma coisa. É um equilíbrio, tá, turma? A gente não fica 100% equilibrado com o outro, nem com as relações. Existe um pistão. Eu equilibro, desequilibro. Eu ofereço e eu recebo, tá? Isso é natural, tá bom? É natural. Agora, quando você está numa relação e você oferece muito mais do que recebe, normalmente quem oferece demais fica sozinho. É o mais comum da gente ver. Quem oferece mais fica sozinho, porque o outro se endividou com você. E às vezes é uma dívida que não é possível pagar. Definitivamente a pessoa não consegue pagar. Existem dívidas que muitas vezes elas são impagáveis, turma. Tem algumas, a gente vai falar mais no segundo encontro, tá? Mas tem algumas dívidas que elas são impagáveis. Vou trazer uma, tá? Uma só. Uma dívida que a gente tem eterna e que isso não vai mudar. A gente vai sempre se sentir em dívida com o nosso digníssimo pai e a nossa digníssima mãe. Essa relação não equilibra. Não é possível equilibrar uma relação entre pai e filho. Por quê, turma? A gente sempre vai achar que deve menos. A gente vai sempre achar que é menor. A gente vai sempre, desculpa, deve menos não, deve menos não, deve mais. A gente sempre vai achar que a gente deve mais, porque nossos pais nos deram algo que ninguém nos deu, a vida. A maneira mais equilibrada da gente
equilibrar essa relação, a melhor maneira a maneira mais simples da gente equilibrar isso é sendo feliz, melhorando como ser humano e crescendo financeiramente. Talvez você pense assim, mas minha mãe, nossa, minha mãe é muito narcisista, minha mãe não quer que eu cresça. Não interessa. Seus pais podem não querer para você determinada coisa. Se você tiver força, um grau de dependência emocional baixo, você vai fazer aquilo que você achar que deve, sem precisar da aprovação dos pais, tá? Então, a relação que a gente não equilibra é a relação com os nossos pais, independente quem foram eles, independente, tá bom? Não queiram achar que isso vai ser possível equilibrar, porque não vai. A melhor maneira de fazer isso, crescendo, prosperando, tendo sucesso, sendo feliz. O contrário disso é a maneira mais simples de punir seus pais. Não prosperando, sendo triste, depressivo e morrendo. Não existe punição maior, tá? Em relação à lei do pertencimento que a gente estava falando agora há pouco, a Lira disse: não estou no mesmo ambiente, mas vamos olhar para isso novamente. Obrigada, Tom. Olha que interessante. Ela já saiu do ambiente que ela estava com essa tia. Só que ela ainda sente que essa relação a atrapalha. Então, nós não estamos falando mais de vínculo ambiental. Nós estamos falando de vínculo emocional. Tem coisas ali ainda que talvez precisam ser trabalhadas, tá? Fiz recentemente um movimento sobre financeiro e descobri com minha mãe que vem de um padrão dela e do meu avô, por parte de pai. No caso, por parte do pai dela, de pedirem dinheiro e não devolver. De sempre pessoas pedindo e nunca tem fim. É, as pessoas pedem dinheiro e se você sempre oferece dinheiro para as pessoas que te pedem e essas pessoas não te devolvem, você está uma vida inteira desequilibrando as relações, tá? Uma frase importante: a ordem do amor é a base para a paz. Não existe amor sem ordem. Aí você fala, como assim, Tom? Eu escutei a vida inteira que o amor é o ponto principal. É, mas tenta amar de maneira desordenada. Vai numa casa onde a família diz que se ama, e realmente talvez eles se amem mesmo, só que tem uma quebra de ordem fodida, tipo essa querendo mandar isso, mandar aquilo, mandando o pai, a filha querendo ser maior que o pai, o filho querendo ser maior que a mãe, dando ordem. Esse ambiente, por mais que ele tenha amor, ele sofre, turma, porque se não tem ordem, não tem amor, tá? A Mariana disse: é errado acharmos que devemos menos aos pais. Olha, vamos dizer que não necessariamente o certo e errado. Mas eu fiz um story vindo pra cá, inclusive, de uma moça que perguntou: eu sinto que eu devo perdoar meus pais e meus ancestrais. Cara, se a vida chegou até você, Mário, se a vida chegou até vocês que estão aqui, tá, ela é simplesmente o suficiente. Teoricamente, a gente não precisa de mais nada para recomeçar, sem minimizar as pessoas que têm dores emocionais e que tratam isso a vida inteira. Se a gente tem uma vida, a gente tem uma chance. Uma vida, uma chance. A chance acaba quando a nossa vida ceifa, quando a nossa vida acaba. Independente de onde você veio. O nome que você escolheu não foi você. O nome que você tem não foi você que escolheu. A primeira escola que você estudou não foi você que escolheu. A primeira roupa que te colocaram não foi você que escolheu. Naquela época, definitivamente precisávamos de cuidado. Agora, a partir de agora, numa vida adulta, você escolhe o que você quer para sua vida. Ah, então você fala assim, mas não é tão fácil. Eu não estou falando que é fácil. Estou falando que é simples. Estou falando que é fácil. Todos nós temos as nossas questões. Agora, por qual razão? Aí entra a pergunta. É errado acharmos que devemos menos aos pais? Não, talvez você esteja equilibrada com eles, da sua maneira. O que pode acontecer é, às vezes, os pais terem um desequilíbrio na relação com os seus pais deles, então, no caso, seus avós. Imagina, se os meus pais, por exemplo, pedem para mim o amor que eles não tiveram, e talvez isso aconteça de maneira inconsciente, tá?
Se meus pais pedem para mim o amor que eles não tiveram, eu não consigo suprir. Os meus filhos não conseguem suprir o amor que eu senti falta do meu pai e da minha mãe. Não existe isso, turma. Não dá. É capaz que os meus filhos entrem num lugar, numa quebra de ordem, para tentar me salvar, porque eles sabem que dentro de mim existe um vazio muito grande. E aí eles vêm para ocupar esse lugar, lasca eles também. O amor é como se fosse uma cascata, turma. Uma cachoeira mesmo. Ele não sobe, ele desce. Porque a vida vem de lá. A vida vem de trás, a vida vem dos ancestrais. Então, se eu sinto que meu filho precisa me amar e eu sinto dor com isso, não é para o meu filho que eu preciso olhar. É para minha mãe e para meu pai. Que talvez tenha me faltado um pouco lá atrás. E aí eu projeto no meu filho. Ah, eu sinto que eu devo menos para meus pais. Ótimo, sinal que está equilibrado. Pelo menos da sua maneira, do seu lado. Tá bem? Relembrando vocês aqui da live, turma, essa live não vai ficar gravada, tá? Se vocês quiserem receber a gravação, se inscreve lá no link da bio. Princípios fundamentais, turma. Aqui entra uma das grandes questões que falam sobre constelação familiar, tá? O chamado campo morfogenético. Tom, que campo morfogenético é esse? Ele é basicamente um campo de informação. É através da informação que os movimentos de constelação acontecem. Então, precisa ser médium? Não. Preciso ser espírita? Não. Preciso ter ação do Espírito Santo? Não. Preciso tomar ayahuasca, fazer rapé? Não. Não precisa. Pelo menos nos meus movimentos de constelação. Absolutamente ninguém incorpora. Ninguém. Eu falo isso porque tem muita gente fazendo isso, tá? Nos meus movimentos de constelação, ninguém incorpora. Tom, você não controla isso. E se aparecer alguém incorporado na sua constelação? Já apareceu. Com muito respeito, eu acolho e digo: aqui não é o seu lugar, volta de onde você veio, seja lá embaixo, seja lá em cima. Pum, acabou. A pessoa vai embora. Pessoa, o que é, né? Ninguém, turma. Não precisa, tá? Porque não precisa de nada externo para acessar o campo que a gente acessa na constelação. O que eu vejo de premissa, que é uma das grandes discussões que a gente vai falar no encontro 2 na quarta-feira. O que eu vejo como premissa de um facilitador, por exemplo, para conseguir acessar esse campo? Ele tem que estar livre, o maior possível das intenções dele. Ele tem que se esforçar para que não julgue o que acontece. Porque se chega alguém para mim e diz assim, Tom, eu estou aqui porque eu matei meu filho, eu tenho que cuidar dos meus olhares, dos meus valores, para que eu não projete na pessoa uma dor que é minha. Então a gente costuma dizer que é preciso estar vazio, ou o mais vazio possível, para a gente fazer esses movimentos, tá? Nunca chegou ninguém dizendo que matou diretamente o filho, tá? Já recebi mulheres que o filho morreu no braço, vítima de uma bala perdida. Já recebi pessoas que tinham feito 14 abortos. Teoricamente, também é ceifar a vida. Não necessariamente um assassino. Eu não trabalho com essa linguagem, tá? Eu sei que o Hellinger, em algumas passagens, ele fala sobre se você faz um aborto, você é um assassino. Só que falar que alguém é um assassino é um juízo de valor, eu não faço. Se alguém falar para mim, então, eu estou aqui porque eu matei o meu filho, eu vou trabalhar para entender as motivações daquela pessoa em relação ao filho. Eu vou lamentar muito, tá? Mas não vou entrar na dor da pessoa. É muito, muito difícil eu entrar na dor da pessoa. Quem já fez sessões comigo sabe que eu fico com uma cara boneco de cera. A pessoa fala, eu tô aqui, ó. Não, porque aconteceu isso, isso, isso. E eu aqui, ó. Essa é a minha cara. Normalmente, tá? Porque eu não faço isso de valor. E se eu perder esse lugar de estar vazio, eu perco acesso a esse campo, que é onde ele é muito sensível, ele é muito sutil, ele é um campo sutil
difícil de ser palpado, mas ele é um campo de energia. Tem gente que vem nas minhas constelações e diz assim: Nossa, Tom, isso aqui é a apuração do Espírito Santo. Quem fala isso? Um cristão. Tem gente que diz assim: Nossa, Tom, eu vi uma entidade. Geralmente essa pessoa ou ela é do candomblé ou ela é da Umbanda. Nossa, Tom, eu vi a ação de vários mentores aqui. Normalmente a visão daquela pessoa é porque ela é uma pessoa kardecista. O olhar que a pessoa vai dar para esse campo de energia, o nome que ela vai dar, tanto faz. Tanto faz, tá? Mas ele vai se movimentar. E ele vai se movimentar através do facilitador. Não é possível acessar o campo da constelação senão pelo facilitador. Tá aí a nossa responsabilidade. A nossa grande responsabilidade. Porque se eu tenho más intenções, ou se eu sou uma pessoa mal intencionada, se eu sou uma pessoa 171, se eu sou um estelionatário, se eu sou um cara que fica inventando as coisas, quem vai sofrer as consequências sou eu. Por isso que ainda não existe um método específico da constelação familiar. Já teria como, tá? Pelo menos alguma coisa que fosse de observação. Não necessariamente uma comprovação científica, mas uma reprodutibilidade já seria possível. Mas depende muito do facilitador. É um método que ainda depende muito da pessoa que facilita aquilo. Por isso que você precisa se identificar com essa pessoa. Senão você pode ter problema, tá? Então, famílias operam em campo de energia. E aí tudo é energia. Isso aqui é energia. Isso aqui é energia. Tudo é energia, tá? E a gente precisa estar bem nesse dia para você conduzir e sentir o que está acontecendo na constelação. Segundo ponto, emoções, traumas, experiências compartilhadas. A gente consegue acessar, tá? Muitas vezes você acessa histórias de ancestrais seus todos os dias, só que de maneira inconsciente. Você escolhe algumas coisas no seu dia a dia que parece que são escolhas conscientes, mas não são. Só parece, mas não são, tá? E quando você acessa essas informações, uma vez que você acessou, você tem uma capacidade ou uma possibilidade nova de dar um novo olhar. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que sair do campo inconsciente, trazer um pouco mais para a consciência e trabalhar as suas ações para ressignificar. Como é que chega até nós esse campo morfogenético? Ele não chega, ele já está. Ele está por aí. Quando a gente acessa, não tem nenhum ritual, pelo menos não os meus, tá? Não tem nenhum ritual, não tem nada. Não tem tambor, não tem fumaça, não tem nada. Simplesmente acessa. Nesse sábado nós fizemos uma dinâmica muito interessante e uma das alunas que estava na Força da Origem, que era o evento, falou assim: Ô, Tom, mas a gente fez um movimento aqui tremendo, a gente fez umas dinâmicas, né? E ela disse assim: O que aconteceu? Você intencionou? O que que você fez? Eu falei: Nada. Só dei um comando para vocês. Intenciona tal coisa e vê o que aparece, sente o que aparece. E ela trouxe até uma questão um pouco meio impressionada assim. Ela fez: Caramba, não achei que era tão assim. É, porque não precisa de nada externo, de ritual, nada disso. Simplesmente você acessa esse campo. Só que, de novo, eu reforço para vocês, depende muito de quem facilita. Não estou falando que eu sou o melhor, tá? Conheço vários consteladores muito bons. Você só precisa se identificar com eles. Você precisa trazer uma conexão. Que se não trouxer essa conexão, fica um pouco mais difícil de acessar esse campo, mas mais difícil não significa impossível, tá? E esse é um campo que influencia comportamento de forma inconsciente, como eu falei para vocês. Você às vezes escolhe alguém, vou dar um exemplo, tá? E todos, escuta o que eu tô falando, todos, 100% dos exemplos que eu dou, eu não invento. Sábado o pessoal viu isso. Eu dei um exemplo lá, que eu contei uma história uma vez na internet e a moça estava lá comigo. Eu falei, a história dela. Ali a gente podia falar, né? Mas eu não invento. Eu atendo e eu conto as histórias que eu vivo aqui, tá? Obviamente sem falar o nome. Então, olha só, a moça escolhia sempre viver relacionamentos triangulares. Sempre, sempre, sempre.
Ela chegou no meu consultório e disse assim: eu estou aqui porque eu estou saindo com o meu chefe. E isso sempre acontece. Eu sempre entro em relacionamentos que o homem já tem alguém. Livre de julgamentos do que pode estar passando na cabeça de vocês, do comportamento dessa mulher específico, tá? Ela já sabe que o comportamento dela não é adequado para aquilo que ela quer para a vida. Não sou eu que vou dizer o que ela tem ou não tem que fazer. Se ela chegou aqui dizendo que ela está saindo com o chefe dela, o fato de sair com o chefe não é um problema para mim. A partir do momento que é uma situação onde eu vou ajudá-la, é quando ela fala, e eu quero sair dessa relação. Ah, tá. Então, para mim, a questão é, vamos entender como você faz para sair, que é uma vez é o seu desejo, o seu pedido aqui. Você veio se consultar comigo por conta disso. Então, através disso, beleza, vamos olhar. Se você sai com um, com dois, com três, se sai com 40, cara, não importa para mim. Eu definitivamente não me importo com isso. Mas eu vou usar essa história para entender o porquê que esse padrão acontece. E nesse caso dela, especificamente, quando a gente foi olhar pelo prisma da constelação, ela estava repetindo uma história da mãe que era um segredo. Aí são quando alguns segredos são revelados através desse campo. Então, quando a gente fala o campo da constelação, a gente fala desse campo aqui, ó. Campo morfogenético. Ela estava fazendo a mesma coisa que a mãe dela fez a vida inteira. E ela só suspeitava, mas não sabia. Tom, mas e aí? Ela ficou sabendo, beleza. Ela não soube, nunca, acabou não sabendo um segredo da mãe? Sim, mas eu trouxe a responsabilidade para ela. Falei, é sua responsabilidade agora fazer diferente uma vez que você sabe de onde vem. Você chegar em casa agora e apontar o dedo na cara da sua mãe, quem vai sofrer as consequências vai ser você. É a sua escolha. Então veja que, independente se a constelação trouxe uma informação, eu aviso a pessoa, eu falo, é sua responsabilidade com essa informação agora. Faça bom uso dela. Apontar o dedo na cara, chegar e falar isso, falar aquilo, eu falo, cara, sua responsabilidade. A partir daqui, é você que toma a decisão. Posso te ajudar, mas eu não posso te segurar a fazer os movimentos que você pode ser de enfiar o dedo na cara de alguém, tá? Somos adultos, escolhas adultas. E a frase daqui é: há uma alma familiar que liga a todos. Todas essas fotos aqui vocês estão vendo, turma? É do evento de sábado. Foi muito, menos essa, tá? Essa aqui é de inteligência artificial. Essa aqui a gente criou pela inteligência, só como ficou parecido, tá? Então, todas as fotos são de sábado, foi um baita de um evento. Caminhando para o final aqui, turma, então, já faz uma hora que nós estamos aqui. O reflexo das dinâmicas ocultas. O que que a gente enxerga nas constelações? O porquê ou pelo que os conflitos dos relacionamentos, problemas financeiros e profissionais. Então, às vezes, você tem um problema no trabalho com a sua chefia. E aí a gente vai olhar o que está além desse problema no trabalho em relação à chefia. O pessoal que está no Instagram falou assim: pô, não tô vendo nada. Não tá vendo nada porque eu tô transmitindo aqui ao vivo no Zoom, tá? Se você quiser receber depois os slides, entra lá na minha bio e se inscreve para você receber a gravação. Senão vocês vão ficar sem slide mesmo, tá? Eu vim avisando aí faz 2 semanas. Então, ó, continua aqui, mas depois pega lá para vocês se inscreverem, tá? Ah, ansiedade, depressão, dificuldade de saúde. Ansiedade e depressão principalmente, tá? Porque são é mais inclinado para comportamento do que para sintoma em si específico. Quando é sintoma, geralmente eu uso a medicina germânica, tá? Mas é possível também olhar as questões saúde na constelação. Mas eu não uso, é como se eu fosse um especialista mais em comportamento do que em sintomas pela constelação. O sintoma eu uso a medicina germânica, tá? Sentimento de peso, repetição de padrões, tudo isso a gente acaba entendendo nesse movimento da onde vem. E que é uma coisa que é, assim, não digo 100%, turma, mas diria que 8 em 10, 7, 8 em 10 situações, a, a maior parte das vezes o bandido está escondido. O que que eu quero dizer com isso?
Quem está causando o problema do sistema não é quem você acha que é. Vou dar um exemplo, tá? Recentemente veio uma moça aqui e falava assim, porque meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. E aí falando da questão da relação dela com o pai. E era um problema financeiro, tá? Ela tinha um problema financeiro. E ela já tinha visto alguns vídeos, já tinha estudado, entendi que a relação do dinheiro tem uma força masculina e tal. Ok, eu entendi que era a visão dela, não é a visão que eu olho, tá? Não olho por esse prisma. Para mim, dinheiro é prosperidade, até porque dinheiro começa na mãe. Aí, o pai, eu perguntei, e sua mãe na história? E aí ela, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Eu falei, e a mãe? E o pai, o pai, o pai, o pai? Falei, respira. Respira. E geralmente o paciente, quando fala demais, eu faço essa dinâmica. Eu falo, para, respira. Só respira. Quando a pessoa respira, ela pausa. Quando ela pausa, eu perguntei, agora eu quero que você me responda. E sua mãe na história? Na hora que eu falei isso, sua mãe na história, ela desabou em chorar. Oh, chorou, 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 chorou. Não, minha mãe é vítima, minha mãe é pro meu pai, não sei o quê. Quando a gente foi fazer o movimento, a gente entendeu que ela estava identificada com a dor da mãe e não com a dor do pai. Porque a dor da mãe era o seguinte: os pais quebravam o pau. E ela sempre culpou o pai, porque o pai sempre teve outros relacionamentos de fora. Só que na alma dela, quando a gente fez o movimento, eu falei, cara, tem uma parte sua aqui que culpa e julga sua mãe por não ter saído da história. Tudo bem, eu entendi que seu pai é o causador, mas o movimento da constelação aponta para olhar para a mãe. Me fala um pouco sobre isso. Cara, ela não conseguia falar. E aí chorava, 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 chorava. Chorava pra caramba, porque ela nunca tinha olhado para esse lugar. E é um lugar de muito desconforto, turma. Gera muito desconforto quando você tem uma ideia fixa, você busca um algoz, fala, o algoz é meu pai, aquele filho de uma boa mãe. Só que quando você se depara que você não está identificada na raiva com o pai, o campo mostra que você está identificada na dor da mãe por não ter saído daquela merda de relação que ela vivia. Porque ela teria, se a mãe tivesse saído da relação, teria salvado todo mundo, ninguém passaria por aquilo, aí desconstrói. E aí, quando desconstrói, a gente começa a entender um outro lado da história, onde o pai não deixou de ser o algoz, mas ela vai olhar para a dor identificada dela em relação à mãe. Aí começa uma nova história, uma nova abordagem. 8 em 10 casos, turma, na maior parte das vezes, acontece exatamente isso. A pessoa senta e fala de um, fala de um, fala de um, fala de um, fala, e tal pessoa. Não, imagina, minha mãe é uma santa, minha mãe é linda, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é tudo a minha vida. Aí você fala, não tá aparecendo. Tem algum ponto específico aqui. E esse ponto específico é uma característica da constelação, tá? Onde ela é mais direta, ela vai numa abordagem mais incisiva. Pá, é aqui, ó. Sem minimizar a ação dos colegas psicólogos, psicanalistas, nada disso. Mas a constelação ela é um método breve, ela vai direto na ferida. Inclusive, ela pode trazer muita dor de uma vez. É uma das grandes questões e críticas da constelação que a gente vai falar na quarta-feira, tá? Quem tá aqui vai receber o PDF também. Quem se inscrever, na verdade, vocês que se inscreveram vão receber esse PDF também, tá bom? Tudo isso pode ter raízes sistêmicas, tá bom? E é isso aí, ó. Suas perguntas, nossas respostas. A gente já veio respondendo algumas perguntas aqui. E a frase que eu deixo para vocês é: a solução chega quando olhamos para a realidade como ela é. Não vou cantar, mas geralmente eu boto essa música. Eu coloquei essa música no sábado, inclusive, do Teodoro Sampaio, que fala: vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. E esse feedback eu recebi das minhas alunas do sábado, tá? Que estavam no evento, dizendo: Tom, eu gosto das suas constelações porque elas trazem a realidade. E isso tem muito a ver com os meus traços. De acordo com os meus traços de caráter, eu tenho muito mais o pé dentro da racionalidade do que na emoção. Então vai ser difícil você me ver muito emocionado. Eu tenho um lado mais racional. Tem colegas que conduzem a constelação para um lado muito emocional. Não é a minha conduta. A minha conduta é de fato olhar e entender e falar: temos uma realidade aqui.
sem firulas, nossa, o que seria isso nos astros, sem ignorar quem faz astrologia, sem ignorar isso. Opa, sem ignorar as coisas que acontecem dentro disso, mas não é uma abordagem minha, tá? Definitivamente não é uma maneira como eu conduzo. Eu conduzo, vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. É muito mais fácil. Mas você pode jogar embaixo do tapete? Pode. A gente joga coisas embaixo do tapete. Só que imagina só, se você vai jogando coisas embaixo do tapete e chega um determinado momento, você quer lavar o tapete, a sujeira continua lá embaixo. Você vai ter que mexer nela de qualquer jeito. Claro, tem sujeiras que a gente fala, eu não quero olhar. Tem dores que a gente fala, eu não quero olhar para isso. Ok, é diferente de você seguir um padrão inconsciente. Quando você escolhe, é diferente. Mas o padrão inconsciente, quando a gente se depara com aquilo, você fala, cara, eu não quero olhar para cá. Me lembrou uma paciente que ela disse assim: se a constelação levar para o relacionamento, eu não quero mexer. Ela falou, porque eu já sei qual é o caminho do meu relacionamento, o caminho final do meu relacionamento. Ela falou, eu não vejo mais solução para o meu relacionamento. E a dor que ela tinha era uma dor no punho. Pensa, Tom. Ela veio com uma dor no punho, que não cura. Dor no punho, dor no punho, dor no punho, dor no punho. Cara, quando a gente fez a constelação inclinou pro lado da família. E lado da família que ela compôs, não da família de origem. Eu falei, tá inclinando e apontando para dentro do seu relacionamento. Ela disse, mas isso eu não quero mexer. Falei, então é uma escolha. Você define que não quer olhar para isso? Ela, não, não quero olhar para isso. Eu falo, ok, então acabou o movimento. Você já teve sua resposta. A partir daqui, é com você. Então, quando a gente não quer olhar algumas coisas, a gente faz uma escolha. E quando a gente faz esse movimento, a gente se empodera dele, tanto das consequências quanto dos benefícios, tá? A Lira falou: minha tia, a sujeira embaixo do tapete. Só que lavei o tapete e agora preciso limpar a sujeira. Beleza, tirou o tapete. Agora precisa passar aquele paninho para limpar o que tá faltando. É muito bom. Turma, é o seguinte, então. Caminhando para o final aqui, 1h12 de conteúdo massivo para vocês. O que que nós vamos ver na quarta-feira, tá? Como funciona a constelação na prática. Então, a gente vai fazer um movimento para isso. Os benefícios da transformação da constelação, quando você tem um acesso a essas informações. Respondendo às principais dúvidas e críticas sobre esse método, sobre o criador dele, inclusive, que tem muita crítica que vem sobre o Hellinger. E esse é o seu próximo passo na jornada. Para vocês que estiveram aqui no Instagram, para vocês que estiveram aqui na gravação, eu peço, esse é um pedido mesmo, que se fizer sentido para vocês, ou se não for atrapalhar dentro da linha editorial de vocês nos seus stories, seu Instagram, tira uma foto, me marca. É meu único pedido para vocês. Pô, me marca, só me marca. Tira um print aí e me marca. Depois eu vou repostar, tá? Os meus stories, evertonaraújo.terapias. É aqui que a gente vai finalizar esse encontro e nos veremos na quarta-feira, no, às 13h30 novamente, para um novo grande encontro. Para você que está aqui no Instagram, não esquece de se inscrever para você receber a gravação e o PDF que eu usei na aula, tá? E eu vejo vocês na quarta-feira, no segundo dia, onde nós vamos, de fato, aprofundar um pouco mais nisso daqui, tá bom? Grande abraço a todos vocês.